Agora sim. Hoje, dia 30 do nosso devocional, o tema é Indo além do que limita a sua visão. Tá em Abacuque 2, 2 e 3. Quem tiver com devocional tá na página 190. Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E aí, Abacuque, que ele estava querendo saber o que que ele fazia. Deus me mostra, Deus me mostra. E aí Deus responde ao contrário, né? Não sou eu que vou te mostrar, você que me mostra. O que que você quer? Escreva, e escreva onde todos podem ver. E aí o que mais me chama atenção aqui, né, é que a visão ela guarda um tempo designado e ela fala do fim, ela não fala do começo. Ela não fala do meio, ela fala do fim, ela fala de concretizando. E aí aquilo que é meio que natural para o ser humano, né? Será que tá no tempo certo? Será que não passou? Ah, eu acho que Deus esqueceu de mim, que isso aí não vai acontecer mais não. E aí a gente perde a esperança, perde a clareza da visão. E aí, na verdade, está dizendo aqui, ó, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, por mais que achamos que tá atrasada, eu acho que não vai ser mais assim, Deus mudou os planos, coisas desse tipo, na verdade, ela nem tá atrasada. Nós que não entendemos o tempo certo de Deus. E deixamos de acreditar porque talvez esteja no nosso tempo, né? Então, e outra coisa que faz a gente sair lá do futuro, sair dessa visão extraordinária daquilo que escrevemos que era para estar ali, uau, é o tempo atual. Então, você olha lá para o futuro de uma forma. Ai, desculpa, gente. De uma forma extraordinária, de uma forma uau. E aí você olha pro agora, fala, nossa, como eu vou chegar lá? Esse como é a chave para tudo. Deus está mandando ele escrever a visão dele em tábua, onde todos que passarem possam ver, ler facilmente. Mas ele não está dizendo o como. Ele, na verdade, está dizendo para você ter fé, para você ser ousado. E a partir daquilo que você colocar, aí Deus vai fazer. Aí Deus vai alinhar com você e falar, ok, isso aqui não. Você vai entender lá na frente. E ele vai colocando e vai tirando as coisas que realmente são necessárias. Mas, desde que nós tenhamos uma visão em algo positivo, desde que nós tenhamos ali desde que nós tenhamos uma ousadia, nós almejamos algo extraordinário, algo maior. Porque se a gente nem pensar em algo bom, algo extraordinário, a gente vai continuar na mesma ou pior. A gente não sai do lugar. Então, ter uma visão positiva de futuro, ela é o que nos motiva. O que
te motiva a acordar de manhã? O que que motiva você levantar super cedo, tá disposta aqui fazendo o devocional, ir trabalhar em seguida, levar o filho na escola, buscar, arrumar o almoço, cuidar do marido, cuidar da casa, muitas vezes tudo isso junto. O que que te motiva? Quando temos a visão de um futuro clara, né? E esse tópico aqui, essa parte do devocional tá falando sobre a visão positiva de futuro, né? A Ana trouxe aí alguns dias para a gente ir além. É para ir além do que estamos vivendo hoje. Com a situação em que eu tô hoje, se fosse olhar com os olhos de hoje, eu não conseguiria construir um futuro extraordinário. Hoje, eu falar de mim, hoje eu tenho um super medo de falar, sou mãe. Se eu engravidar agora, eu vou falar, putz, e agora? Mas quando eu vejo as minhas visualizações de futuro extraordinário, eu vejo meus filhos gêmeos andando, brincando, conversando. Então, com os olhos de hoje, eu não teria filhos. Mas eu sei que Deus falou que eu podia ser ousada. E ele já me afirmou que essa visão é dele para minha vida. Então eu vou me apegar nela. Não importa como tá hoje. O hoje é para a gente construir para vivenciar o extraordinário. Não para o tempo presente é para a gente desfrutar do momento. Mas muitas vezes nós estamos correndo para esse futuro e aí trazendo ali até ansiedade, coisas assim, ou estamos amarrados, presos lá no passado. E aí não estamos vivendo no presente. Ou estamos no passado, ou estamos em um futuro. Em um passado, geralmente, onde te traz dor, onde não te traz insegurança, ou numa ansiedade, um futuro ansioso, sem visão positiva de futuro. O que é uma ansiedade? É você pensar em um futuro com medo de algo que aconteceu no passado. Então, é como se o passado tivesse te projetando para o futuro, mas que ainda é cheio de dor. Então, você tem a ansiedade de: será que vai acontecer? Ah, mas e se? E se não der certo? E se acontecer aquilo? E se acontecer de novo? Porque com os meus pais foram dessa forma. Porque com as pessoas que estão ali ao meu redor foi dessa forma. Será que vai acontecer comigo? Porque tá passando na televisão um monte de coisa ruim. Será que não vai acontecer comigo? Eu lembro de um tempo, hoje eu não assisto mais canal aberto com a minha vontade. Se eu chegar em algum lugar e estiver passando, ok, mas eu ligar na minha casa, minha televisão, por exemplo, na Record, isso não acontece mais. E eu lembro que quando eu trabalhava no salão, por mais que eu não queria assistir aquilo, era o canal que as clientes pediam, minha mãe deixava, enfim. E aí eu via pessoas, clientes, que não queria nem ir até o salão, por exemplo, ai, passou das 5 da tarde, não marca horário para mim, só vou antes. Porque tá muito perigoso. Porque você viu os assaltos? Menina, agora estão roubando aliança. Nossa, porque agora. Gente, pode ser que agora tenha piorado. Mas também pode ser que é para isso que você tá olhando. E tudo que você foca, expande. Se tá olhando para um monte de desgraça, vai dar merda. Desculpa a palavra, mas. Se tá olhando para um monte de coisa ruim,
vai dar coisa ruim. Você vai ficar com medo, você vai ficar com medo de dirigir, você vai ficar com medo de ir para São Paulo que tem arrastão. Vai ficar com medo de sair com aliança. Esses dias minha tia chegou em casa e falou: Menina, nossa, você tá usando aliança ainda? Falei, tia, tá maluca? Que pergunta é essa? Não, porque agora você viu que os caras, olha, não vai para São Paulo de aliança, porque agora os caras estão roubando a aliança. Gente, socorro. Não é que isso passou a acontecer depois que eu parei de assistir televisão. Isso sempre aconteceu. Talvez tenha aumentado de uma forma ou de outra, pode ser, mas na verdade é onde nós estamos colocando foco. Hoje o meu foco está em coisas positivas, hoje o meu foco está em mudar a vida de pessoas, e aí eu consigo ver é, vidas e vidas sendo transformadas, famílias e famílias sendo transformadas, e empresas sendo transformadas. Caraca, que legal, que delícia! Como eu volto lá para aquelas clientes que tinham medo de marcar depois de certo horário e falo para elas: ei, tem um monte de gente no lado positivo aqui, um monte de gente mudando a vida. Tem umas meninas malucas lá, ó, que entra 6h30, 6h40 em uma live, em um grupo, para falar de Deus, para alinhar suas emoções. Vem para cá, aqui é bom, mas onde nosso olhar está? Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a minha jornada, eu ficava assim, nossa, como que isso vai acontecer? Minha mãe só assiste esses negócios aí. Minha mãe, até quando eu tentava trocar, né? Ela pedia para trocar, para colocar nesses canais. E quando ela começou a entender que isso não era positivo, ela já não conseguia mais sair porque as clientes pediam. Então sempre teve o ecossistema que nós estamos. Como trocar? Você tem que ser mais forte do que isso. Mais forte do que o atual. Sua visão tem que estar muito alinhada lá na frente. Você tem que ter uma certeza, uma convicção muito forte, uma fé muito forte de que não é o tempo atual. O tempo atual você está construindo para viver o futuro. Quando eu comecei, eu não imaginava, aliás, quando falava o que era para eu imaginar, que era para eu escrever futuro, eu tô vivendo hoje o que eu escrevi de 3 anos atrás. Hoje eu tenho um casamento saudável, hoje eu já penso em ter filhos, hoje tá tudo fluindo. Hoje eu já consigo ajudar e transformar vidas de pessoas. Lá atrás era um sonho, lá atrás era, meu Deus, já pensou se isso acontecer? Eu comigo mesmo, né? Que eu escrevia, fazia um desenho e falava, como? Será que é tudo isso mesmo? Será que isso vai acontecer? E aí, cada passo que eu fui dando no meu desenvolvimento, no caminho para a vida extraordinária, vai acontecendo. Então, hoje, quando eu olho o que eu já escrevi, o que eu já tenho para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, eu fico, uau, Deus, o como é com o Senhor. Tô aqui, ó, não posso perder essa visão extraordinária lá da frente. Me fortaleça para eu continuar nessa visão extraordinária, mas é um passo cada dia. É aquela frase bem coach, né? 1% todos os dias. Gente, isso é métrica, é real, não é papo de coach. Se você for melhor 1% a cada dia, nós teremos uma evolução gigantesca por ano, por mês, por semana. Quando o Paulo Vieira fala lá, faça os rotineiros,
faz aquela agenda programada que tem no método CIS. Você vai ver a sua transformação a cada 7 dias. É muito surreal. É muito rápido, é tão rápido que até assusta. E aí, o exercício de hoje aqui, trazendo consciência, eu vou ler aqui para nós, tá? Nossa visão define nossos resultados. Ter uma visão clara e positiva de futuro muda seu foco nas dores do passado e faz viver presente com fé, alegria e esperança. Então, é o que eu falei. O passado, nós temos que olhar para ele para aprender, por mais que tenha doído, temos que aprender com ele e trazer coisas positivas dele. Então, mudar o significado do só ruim, só ruim, só ruim, para o que fortaleceu a sua vida hoje. Porque tudo que te aconteceu te trouxe até aqui. Quando cria uma visão positiva, para seu futuro, cria um mundo de possibilidades de dentro e fora de você. Tudo isso no campo emocional, espiritual e comportamental. Então, nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. A nossa mente, eu brinco dizendo que de vez em quando ela é meio burra, né? Porque se eu fechar o olho e imaginar que eu tô na praia, pezinho na areia, a neblina batendo no rosto, um sol extraordinário, uma água de coco na mão assim geladinha, ele vai achar que eu tô na praia fazendo tudo isso. Mas se eu fechar o olho e lembrar de uma surra em que eu levei quando eu era criança, sentir o vergão que ficou da sentada, a ardência que ficou, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Ele vai sentir toda essa dor de novo. E ele vai sentir todo a emoção, todo o significado em que estava naquele momento. Então, por que não imaginarmos o extraordinário? Imaginarmos o positivo, com um sentimento, com um significado positivo. Se ele já não distingue o que é real do que é imaginário. E quando pensamos positivos, nós temos mais energia, mais gás, mais entusiasmo para chegar até aquele positivo, né? E o exercício aqui de hoje é para você escrever, e aí eu acho que aqui não tem muito espaço, então você vai precisar de um caderno, de uma folha, de um espaço onde você consiga escrever em todas as áreas da sua vida, de uma forma extraordinária, de uma forma positiva. Eu gosto de fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. E se você conseguir pensar muito positivo em longo prazo, escreva em 10 anos também. E aí, para você escrever a cada área: casamento, filho, parente, saúde, lazer, servir, profissional, financeiro, emocional, espiritual. Quais são os bens materiais que você vai ter? Quais são as conquistas que você vai conquistar na sua vida? E eu escrevo como se eu tivesse no futuro, falando para a Thalita do presente, como que está a minha vida daqui a 1 ano? Como que está a minha vida daqui a 5 anos? Como que está a minha vida daqui a 10 anos? E aí é como se eu passasse assim por todas essas áreas dentro de um único texto, tá? Eu faço dessa forma. Aqui tá dizendo para você escrever a cada área, né? Então, casamento. Como será seu casamento? Viagem, lua de mel, olho no olho, respeito, amor, novas alianças. Thalita, mas eu nem sou casada. Passei por um divórcio quase agora. Tudo bem. Aqui a gente está falando do seu futuro extraordinário. Não deixe as lembranças do passado, as feridas do passado, te paralisar para o seu futuro. Filhos, como serão seus filhos? Como eles serão com Deus?
cenas que você deseja viver com eles, viagens, momento em família. E assim você vai fazer todas elas. Financeiro, financeiro, seja específico. Quanto quer ganhar por mês? Quanto é o seu lucro? Qual será o balanço patrimonial da sua família? Qual o valor aplicado todos os meses? Quanto você deseja doar para abençoar outras vidas todos os meses? Qual será o valor do seu dízimo, caso você o dê? Que- Como que você irá ajudar pessoas com o seu dinheiro? Uau! E aí você vai escrever tudo isso para cada área. Quem tiver com devocional, tá fácil que ela tá dando aqui vários exemplos. Quem não tiver com devocional, eu vou mandar uma foto lá no grupo, porque eu acho que esse aqui fica bem legal, né? Quem não tiver aí já consegue pegar os exemplos, ok? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vou para a oração, então. Meu Senhor, meu Senhor e Pai, que privilégio aprender com a tua palavra todos os dias e receber a tua direção para a minha vida. A tua palavra é viva e luz para o meu caminho. Eu clamo a ti, Senhor, que a visão positiva que eu escrevi agora sobre a minha vida seja 100% alinhada aos teus planos para mim. Não me deixe, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda da tua vontade para a minha vida. Espírito Santo de Deus, guia a minha mente e o meu coração todos os dias da minha vida e me conduz na direção de cada visão positiva para o meu futuro. Que eu possa, por meio da renovação da minha mente, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Eu te amo, Jesus. E aí você vai fazer a sua oração, pedir para o Espírito Santo te guiar, pedir para ele te mostrar como que seria o seu futuro extraordinário, que ele te conduza aí nessas escritas. E aí depois você leia. E quando você lê o todo, fecha os olhos e visualiza você vivenciando tudo isso. Porque com essa visualização, você ganha uma motivação, um gás, renova suas esperanças, a sua fé, para você vivenciar realmente tudo isso. Como eu falei, o cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Você vai estar vivenciando já o seu futuro, ok? Alguém quer compartilhar? Fazer a visão do futuro é a parte mais gostosa, É. né? Tem muita Você, gente que tem dificuldade, viu? né? Eu acho a parte mais gostosa, assim. E depois vem, né, o que você falou, a questão do olhar e falar, mas e aí, quando? Mas a gente precisa olhar com os olhos da fé, né? Então, eu tenho um quarto aqui na minha casa, né, onde que eu faço de escritório, e aí, de tempos em tempos, eu colo um monte de coisa na parede. É legal. E, e é até engraçado que meu namorado chega e fala: Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Eu colo minhas orações, eu colo minha visão de futuro, e aí eu vou atualizando essas coisas para manter a fé, manter o foco. Importante, né? Com certeza, é muito. É, eu não lembro se foi a Camila que falou, se foi o Paulo, ou se foi outra pessoa, mas eles falam, já ouvi falar assim, quando falarem que os seus sonhos, você tá maluco?
Você contar alguma coisa assim do extraordinário, do futuro, pra alguém e a pessoa falar: Nossa, você tá doido, tá maluco. Significa que você tá no caminho certo. Ninguém fez nada assim, uau, extraordinário, que alguém não tenha dito. Tá doido? É, Então, eu dou risada porque aqui em casa eu escuto assim, do meu namorado. É, Deus te ouça. Eu dou muita risada. Deus te ouça. Eu falo, não, você tem que ter fé. Não é o que a gente quer. É. Deus te ouça. Tipo assim, se for por você, né? Tá maluca, né? Tá no é. caminho certo, então. É isso aí, meninas. Amanhã tem mais. Já tá quase acabando, mas ainda temos mais 10 dias aí, né? 9 dias com hoje. Sim, Amanhã Ana vem trazendo aí um complemento de hoje, então, se puderem, já escrevam hoje a visão de futuro aí de vocês. tá bom. Fechou? Fechado. Muito obrigada, até amanhã. Bom Um dia, amiga. beijo. Obrigada. Foi o dia de Beijo, até amanhã.